Boa tarde a todos. Vamos ter início a nossa aula de hoje. Vai ser dada pela Paloma Vieira, que é pós-doc do nosso laboratório, Laboratório de Diferenciação Muscular e Citoesqueleto, do ICB da UFRJ. E Paloma vai contar um pouquinho a história da toxoplasmose e sua relação com o músculo, né? Então, obrigado, Paloma, por ter aceito o desafio de fazer. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sei se dá para. Vocês me escutam bem aí? Tá direitinho, né? Então, eu vou começar contando um pouco para vocês sobre a toxoplasmose, e aí depois eu vou falar um pouco mais sobre os detalhes do parasito e como que isso se relaciona com os nossos tecidos e sobre um pouco também da infecção. E para começar, na verdade, eu queria desmistificar algumas coisas que a gente ouve muito falar sobre toxoplasma. E o primeiro mito é sobre pombos. Eu não sei se alguém já ouviu falar, mas isso é uma coisa muito reproduzida por aí, que os pombos eles seriam responsáveis por espalhar a toxoplasmose, que as fezes dos pombos carregam o parasito, e isso não é verdade. Os pombos eles até podem se contaminar, mas eles não são capazes de transmitir a doença, e nem o parasito através das suas fezes. E aí, o segundo mito que eu queria comentar com vocês é a doença do gato. Quando a gente fala de toxoplasma, a primeira coisa que vem à cabeça é a doença do gato. E uma outra coisa também que a gente ouve muito é: se a mulher engravidou, ela tem que doar o gato. Ela não pode estar grávida e ter um gato ao mesmo tempo, porque seria um risco muito grande para a gestante, para o feto, enfim. E aí eu queria comentar algumas coisas sobre isso. A primeira é que a toxoplasmose ela não é transmitida só pelo gato. Sim, o gato transmite o parasito através das suas fezes. Eu vou comentar um pouquinho mais depois com vocês, mas essa não é a única forma de contaminação. A gente pode adquirir o parasito através da alimentação também, através da água e principalmente pelo consumo da carne. Então, o gatinho ele não é o único culpado pela toxoplasmose. E uma outra questão também é que os gatos não transmitem o parasito a vida inteira. Uma vez contaminados, eles vão liberar nas fezes o parasito, mas é durante um período relativamente curto, de algumas semanas, e depois eles não voltam mais a transmitir o parasito. Os gatos domésticos, eles têm uma questão que eles têm menos chance de serem contaminantes, assim, de serem um risco para a saúde humana, porque eles têm um hábito de predação menor. Se o gatinho ele ficar ali na casa só recebendo ração, enfim, não se alimentar de ratos ou de outros animais contaminados, ele dificilmente vai contrair o parasito. Então, eu queria só desmistificar alguns pontos. Se vocês tiverem também algumas dúvidas, algumas questões que vocês ouviram falar, podem também perguntar, podem comentar aí, a gente conversa sobre isso também. E agora, para esclarecer um pouco sobre como é esse contágio, como que o parasito ele pode ser, obrigada, ele pode ser transmitido. Então, eu não sei se o pointer está funcionando aqui, mas enfim, não tá. Mas vocês estão vendo, então, um gatinho aí no início desse nosso mapa aqui, do nosso ciclo. Quer passar, né? Não, era para apontar mesmo, mas eu acho que não tá, né? Tá, como tá? É, só para ficar mais fácil mesmo. Mas não tem problema, não. Aí vocês estão vendo um gatinho logo no início do ciclo e ele está representando todos os felinos, ou os felídeos, né? Então não é só o gato que ele pode ser um hospedeiro definitivo. Todos os felinos que a gente conhece podem ser hospedeiros definitivos do toxoplasma. E por que que a gente usa essa palavra, definitivo? Quer dizer que o parasito vai apenas permanecer nele durante a vida toda? Não é isso. Na verdade, o parasito ele vai permanecer em qualquer hospedeiro, seja ele intermediário ou definitivo, durante toda a vida, até onde a gente sabe. Mas esse nome é porque dentro do epitélio intestinal dos felinos
onde ocorre o ciclo sexuado do parasita. E aí, por isso, a gente dá o nome de hospedeiro definitivo. Esse ciclo sexuado, que eu não vou entrar em muitos detalhes, nesse processo o parasita ele se diferencia entre gametas feminino e masculino, tem uma reprodução sexuada, e essa reprodução ela culmina com a liberação de oocistos. Essas estruturas, que são os oocistos imaturos ainda, eles vão estar presentes nas fezes dos animais, e isso também é uma questão a se prestar atenção, no caso que você tem o felino e tem a manutenção da caixinha de areia, enfim. Enquanto as fezes estiverem recém-liberadas, vamos dizer assim, o oocisto ele ainda não é capaz de infectar o ser humano. Ele precisa de um tempo de maturação no ambiente, e aí esse tempo varia entre 1 e 5 dias, enfim, a temperatura ambiente, para que ele possa ser capaz de se diferenciar, de se desenvolver nas formas esporozoítas, que aí sim vão ser as formas infectantes. E aí esses oocistos já maduros, eles podem infectar a água, os outros animais, né, a partir da ingestão da água, e eles podem ser também aspirados, e aí nesse caso eles vão também ser infectantes. Outros alimentos, a gente pode pensar, de repente, num lago ou numa fonte de irrigação para umas plantinhas, para vegetais que crescem em água, e eles podem ser infectantes, então, de diversas formas. E aí os outros hospedeiros, né, que a gente chama de hospedeiros intermediários e também os hospedeiros definitivos, ao se infectar com esses oocistos, eles vão desenvolver uma outra forma do parasito, que é os cistos teciduais, que na verdade são bradizoítos e eles formam essa parede espessa e dentro do músculo ou do cérebro, essa forma de resistência vai permanecer nos hospedeiros. E aí, uma outra forma de transmissão do parasito enquanto a pessoa, ou, enfim, o hospedeiro, ele está contaminado, ele está com a infecção circulando no seu corpo, os parasitos eles também podem circular na corrente sanguínea. Hoje em dia é mais difícil, mas antigamente tinha um problema um pouco maior com a questão de transplantes. Transplantes, transfusões, enfim. Se o indivíduo estiver na fase aguda da doença, com alta replicação de parasitos, essas formas taxoítas, que depois eu vou comentar também com vocês, elas vão ser transmitidas para outro indivíduo, e aí aquele indivíduo também vai contrair a toxoplasmose. E aí, por fim, a transmissão congênita, que aí, enquanto a mulher está grávida, se for a primeira infecção pelo toxoplasma, e ela, ou por via de ingestão de carne, que aqui a gente deu o exemplo, mas também através dos oocistos, já infectivos, infectantes, esses parasitos eles são capazes de atravessar a barreira transplacentária. Alguns tipos de parasitos ou de vírus conseguem fazer isso, e eles vão infectar os tecidos fetais. Tem muitos estudos mostrando que, assim, no primeiro trimestre, essa infecção ela é menos provável, perdão, mas ela gera efeitos muito mais graves, porque os tecidos ainda estão em formação, o feto ainda é muito sensível. Já no último trimestre, a infecção ela é mais comum, talvez por um maior aporte sanguíneo também da mãe, mas os efeitos eles vão ser menos graves. Então, aí, deixa eu passar um pouquinho. Eu vou comentar então um pouquinho sobre os sintomas. Então, os sintomas mais comuns são febre, dores musculares e inchaço dos linfonodos. E aí a gente pensa aqui um minutinho, esses sintomas são específicos, são sintomas que você bate o olho e fala, olha, tá com toxoplasmose. É totalmente o contrário. Então, são sintomas que podem ser de gripe, podem ser infecções virais, arboviroses, pode ser um monte de coisa. Pode ser, de repente, você foi para a academia um dia, se esforçou muito, está com dores musculares, está sentindo como se fosse uma febre, alguma coisa assim, e você pode achar que é isso e, na verdade, toxoplasmose. Então, esses sintomas, por serem tão inespecíficos, ninguém presta atenção. E eles também são resolvidos pelo corpo muito facilmente. Mas isso é o que acontece em indivíduos imunocompetentes. A gente tem outra gama de sintomas que podem aparecer quando o paciente ele é
ou imunocomprometido, ou a imunidade dele tem que resolver uma questão de transplante, por exemplo, que a imunidade dele tem que ser reduzida, ou no caso da infecção congênita. E aí, entre esses sintomas, eu destaquei aqui a visão reduzida ou embaçada, confusão mental, dependendo da gravidade do caso, náuseas, dor de cabeça e convulsões. No caso de indivíduos com HIV, tem uma complicação muito séria da toxoplasmose, que é a encefalite toxoplásmica, e inclusive pode levar à morte, porque a imunidade, quando a imunidade é comprometida, né, durante o HIV, os cistos que estão presentes no cérebro, eles são reativados, e o parasito começa um processo de lise, comprometendo, então, diversas células cerebrais, e aí isso pode levar ao óbito também. Então, eu trouxe esse dado aqui, que não está tão atualizado, de 2019, para mostrar para vocês como o parasito ele pode ser disseminado, como ele está disseminado no mundo, e com um destaque aqui maior para a América do Sul e para o continente da África também. Na Europa ele também tem um aumento ali, mas principalmente no continente africano, tem um aumento bem grande da toxoplasmose, e geralmente o que é descrito é que áreas de países subdesenvolvidos ou regiões que tenham uma questão de educação ambiental ou de saneamento básico são áreas mais propícias, principalmente pela questão do tratamento da água, que se essa água ficar exposta a fezes de felinos, enfim. Mas também uma questão muito importante é a ingestão de carne crua ou mal passada. Então, países que têm um histórico cultural que tem uma maior ingestão de carne crua, principalmente de ovinos, mas também de bovinos, eles têm também um histórico maior de infecção. E aqui, quando a gente. Perdão. Aham. Aqui dentro tem a porcentagem, no continente africano é maior. É bem maior. América do Sul também. Na Oceania aqui também tem bastante. Provavelmente a questão cultural também lá. Desculpa, 60% de prevalência na população, qual é, que é esse valor? Prevalência na população, mas esse estudo ele se baseou em outros estudos com humanos. Então, a gente supõe que seja muito subestimado. Principalmente porque a toxoplasmose não é de notificação obrigatória na maioria dos países. Aqui no Brasil, só na gestante que é notificação compulsória. Nos outros casos não tem. Eu não sei como que está a legislação nos outros países, mas eu acredito que também não seja. Ah, não tá. Ah, foi. Então, aqui eu trouxe também um outro dado que é a soroprevalência em gestantes apenas. E aí a gente tem aqui um aumento bem grande no Brasil. Ele não era a América do Sul, enfim, não era o segundo, né, era o terceiro ali que a gente viu, mas quando a gente fala de gestante, tem um aumento muito grande ainda. E na África a gente vê, de novo, no continente africano, esse aumento. Ah. Então, falando mais especificamente do Brasil e agora com foco nos surtos, a gente tem alguns dados que mostram, por região, a gente tem um importante número de surtos na região sudeste. E aí a gente tem aqui por número, né? Quanto mais escuro no mapa, maior o número de surtos que aconteceu. Esse levantamento, se não me engano, é desde os anos 50. E aí a gente tem em verde oocistos, que são as formas provenientes das fezes do gato, como eu falei. Então, a gente tem um número importante de surtos relacionados a oocistos. Inclusive, o que aconteceu em Santa Maria foi relacionado a oocistos. E aí a gente tem fontes aqui taxoítas, que são presentes no leite. Aqui a gente tem um caso de contaminação por leite de cabra,
porque o leite também transmite essas formas ativas do taxoíta. Por isso também é muito importante a vigilância nos animais, principalmente os ovinos. Agora eles têm aumentado um pouco, mas é sempre uma questão de vigilância. E em vermelho são os cistos, que são presentes no músculo, como eu comentei, no músculo e no cérebro, é onde são formados os cistos. Então, a gente tem bastante casos relacionados à carne, carne bovina ou carne de cordeiro, ou até carne de porco também, a gente vê aqui em cima, que isso também é cultural do país, como eu comentei, nem todos os países têm essa questão, mas aqui no Brasil tem muito consumo de carne crua mal passada. E essa é uma fonte, principalmente de carne que não sofreu congelamento, carne fresca. E no Brasil a gente também tem uma questão, que é a formação de novos genótipos. A gente tem provavelmente se deve à reprodução sexuada, mas a gente tem no Brasil uma prevalência de diversos genótipos, que não são genótipos clássicos. Eu nem não trouxe muito detalhe aqui para a gente comentar, mas foram caracterizados na Europa 3 genótipos principais, que são os tipos 1, 2 e 3. Mas no Brasil tem muitos genótipos atípicos, então a gente tem genótipos que foram isolados em diferentes animais, em ovinos, em gestantes, em carnes de caça, em felinos, enfim. E aí tem uma relação, uma correlação entre esses genótipos atípicos e a gravidade da doença. Então, se a infecção, principalmente a infecção congênita, ela ocorrer com esses genótipos atípicos, ela vai ocorrer com uma intensidade muito mais forte, ela vai ser muito mais grave. Então, aqui no país, a gente tem essa questão do genótipo circulante também. E aí eu trouxe só para ilustrar aqui a quantidade de surtos que tem, que é uma coisa que a gente normalmente não presta muita atenção, mas ultimamente, mesmo com todo o conhecimento que se tem sobre a doença, sobre como que é transmitida, enfim, a gente ainda tem uma questão muito preocupante de surto, seja por contaminação de água, como foi o caso de Santa Maria, que foi um dos mais graves ultimamente, seja com o consumo de carne, e aí você tem restaurantes que servem carnes que não são certificadas, enfim. E eu trouxe também para vocês terem uma noção dos dados epidemiológicos da gestante, como eu comentei, só na gestação, que a notificação ela é obrigatória. E essa tabelinha é de 2023. Então, a gente vê super recente, existe triagem, existe exame já há muito tempo, acompanhamento da gestante tem o exame obrigatório de toxoplasma, e a gente teve um total de 9.669 casos só no ano passado. E existiram 48 casos que chegaram ao óbito. Então, é uma doença que ela leva ao óbito, sim, principalmente durante a gestação, e é uma doença que, ela, apesar de não ser muito falada, de não ter um foco tão grande, em 2023 ainda existem óbitos pela toxoplasmose. Então eu só trouxe a título de curiosidade, a gente consegue buscar no Ministério da Saúde essas notificações, consegue rastrear os casos, a evolução, enfim. E aí, sobre a toxoplasmose congênita, em 2012 ainda se estimava que mais de 2.600 crianças seriam infectadas congenitamente, mas como eu mostrei para vocês, hoje em dia tem um aumento ainda muito grande dessa infecção. E aí ela é uma das formas mais graves. Ela leva a neuropatia, cegueira, miopatias, morte. Nessa tabela aqui a gente vê algumas questões de sepse, rachas, trombocitopenia, Mas células. isso teria como prevenir, como evitar essa questão das crianças nascerem infectadas? Sim, tem tratamento. Não, prevenção. Prevenção da mãe, isso, no caso, sim. Principalmente a questão da carne, são duas vertentes. Os cistos, que é a questão dos felinos, a preocupação, se tiver felino em casa, não manipular a caixa de areia, sempre ter uma outra pessoa, não deixar o felino sair, porque a gente sabe que o animal tem hábito noturno, ele vai caçar, e assim, a melhor forma é não deixar ele sair.
Uma questão de higiene dos alimentos, que é muito importante. A gente viu em Covid que a gente lavava tudo. Na questão do toxoplasma é importante também a higienização, porque aquele alimento pode carregar oocistos e não tem como ter a certificação da procedência. E, principalmente, não consumir uma carne crua ou carne mal passada. Por isso, tem muita recomendação de gestante não comer carne ou evitar sushi, essas coisas. Embora no peixe não seja exatamente correlacionável, a preocupação maior é sempre com carne de cordeiro, ou com carne de porco, ou até bovina, e leite de cabra também. Essas são as principais vertentes. E o rastreamento, porque se a gestante já foi contaminada antes, ela já teve a toxoplasmose, é difícil dizer porque 1/3 da população pode ter contraído, ela tem que fazer o exame o mais rápido possível. E aí, no momento que ela carreia o parasito, se ela tiver uma baixa da imunidade, esse parasito ele vai voltar a proliferar. E ele muito provavelmente vai contaminar o feto. Então, tem que ter essa questão do rastreio muito importante. A imunidade, saber se ela já tem, porque o parasito fica dormente como se fosse. Ele engana o sistema imunológico, ele fica encistado, e na baixa imunológica ele prolifera. E esse é onde está o perigo mesmo. E aí, então, o tratamento, como eu tinha comentado, geralmente é indicado, é mais a título de curiosidade, espiramicina e, a depender da gravidade da infecção, sulfadiazina com pirimetamina e ácido folínico, porque esses medicamentos, ele depleta o ácido fólico e é importante também no desenvolvimento do bebê. Então, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o parasito em si, o Toxoplasma gondii, que é o agente causador da toxoplasmose. E esse parasito foi descoberto ainda em 1908, tanto por Splendore no Brasil, em coelhos, quanto por Nicole Manceau, nesse simpático roedorzinho, que é o Ctenodactylus gundi. E aí, por isso também, o Toxoplasma gondii tem esse nome. O gênero é Toxon, por causa do formato de arco. E o nomezinho do hospedeiro, que ele foi encontrado pela primeira vez. Então, aqui a gente tem uma ultraestrutura, né, do parasito, mostrando mais ou menos as organelas. Ele tem uma mitocôndria só, um complexo apical que vai ajudar na invasão. E esse é um parasito obrigatório. Outros parasitos desse filo têm vida livre, mas esse é intracelular, obrigatório. E tem 3 formas. Eu já comentei bem rápido sobre as formas, mas agora eu vou falar um pouquinho mais, que são as formas taxoítas, que têm uma rápida replicação. Essas são as formas que estão envolvidas na infecção aguda e principalmente na toxoplasmose congênita. As formas bradizoítas, que são muito semelhantes, elas têm um metabolismo mais lento e são as formas do parasito que conseguem secretar os componentes da parede. Então, essas são as formas presentes na forma mais crônica da doença. E os esporozoítas, que vão ser liberados nas fezes dos felinos. Então, aqui eu tenho um videozinho, não sei se vai estar rodando, do parasito evadindo uma célula. Essa é uma cultura de células epiteliais. E aí essa célula estava infectada, então a gente conseguiu pegar o momento que eles estavam evadindo as células. E eles são super rápidos, assim. No momento que eles evadem a célula, é questão de 30 segundos a 2 minutos para eles começarem o reconhecimento de outra célula e a infecção é muito rápida. E aqui as formas bradizoítas aqui mais à direita, nessa primeira imagem de cima, era um cisto que foi tratado com uma enzima, pepsina, e aí a gente libera as formas bradizoítas para poder utilizar em experimentos. Mas morfologicamente vocês vão conseguir ver que parece igual. E assim, não tem como, nesse aumento, a gente não consegue diferenciar. A gente sabe pela fonte da infecção e por microscopia óptica de transmissão, a gente consegue saber pelas organelas, ou a forma bradizoíta, ela tem acúmulos de como que eu posso falar? Ele tem formas de guardar energia que o taxoíta não tem, mas morfologicamente é muito parecido. E aí, então, vou comentar um pouco sobre a infecção no cérebro e no músculo, que é tão importante.
as células, tanto as células musculares diferenciadas quanto os neurônios, são os sítios onde o parasito ele consegue formar esses cistos. Eles não são formados em qualquer célula, eles formam apenas nessas células que a gente especula que tenha alguma relação com a diferenciação, são células que não proliferam mais. Tem alguns estudos que mostram que a saída do ciclo celular ou a parada do ciclo celular seja um gatilho para a diferenciação do parasito. E a gente tem a questão toda de inflamação. Essa infecção ela gera um processo inflamatório, mas a partir da diferenciação do parasito com as proteínas da parede do cisto, eles conseguem, de uma certa forma, driblar o sistema imune e permanecer ali durante toda a vida do indivíduo. E aí a gente também sabe hoje que o parasito ele consegue, de alguma forma, manipular o sistema imune, e para a resolução da inflamação, a gente tem o que acontece normalmente, um aumento de macrófagos de perfil M1, que depois vão ser regulados, e aí esses macrófagos que vão para a região, eles já são macrófagos diferenciados de um perfil mais M2, que é um perfil de resolução de inflamação. E durante a toxoplasmose, não se sabe exatamente por quê, provavelmente o parasito tem uma questão de manipulação dos linfócitos T reguladores, não se sabe também muito bem como isso acontece, mas a gente não tem a resolução, sempre tem uma presença ali de macrófagos M1 naquele lugar. E a gente tem, eu vou mostrar alguns estudos para vocês, para ilustrar como que o parasito ele vai agir em células de diferentes linhagens e como que a gente vê esses efeitos tão graves pela infecção, principalmente a infecção congênita. Então, a gente sabe hoje que o parasito ele tem um efeito tanto na proliferação quanto na migração de células progenitoras neurais. Aqui a gente vê a primeira coluna de células neurosferas não infectadas, então a gente tem um padrão de migração dessas células. E quando essas células estão infectadas, elas têm um padrão de migração bem diferente. E elas têm uma desorganização. E elas também permanecem mais tempo num estágio de diferenciação anterior. Então, a gente tem uma marcação aqui de nestina, uma relação entre nestina e GFAP, e a gente vê que as neurosferas, que têm maior predominância, né, dessa marcação, são neurosferas infectadas, então elas estão no estágio anterior da diferenciação, elas demoram mais para se diferenciar, elas demoram mais para migrar, e isso tudo causa um atraso no desenvolvimento. A gente tem também danos na microcirculação cerebral, e isso mesmo durante a infecção adquirida. Esse experimento foi realizado em animais adultos, então a gente estima que durante a infecção adquirida mesmo, em hospedeiros adultos tenha um certo prejuízo na microcirculação cerebral também. Então, a gente pode ver que na imagem que tem uma presença menor de microvasos no cérebro, ele está menos irrigado. E a gente também tem uma questão de uma maior presença de leucócitos, tanto leucócitos que estão interagindo com a parede ali, e leucócitos que estão transitando. E a gente também tem danos em células endoteliais. Alguns estudos mostram aqui, primeiro, nesse painel da esquerda, uma redução na marcação de ZO1, que é um marcador da junção, né? Da junção de células endoteliais. Então, essas células, elas têm uma menor expressão, elas têm uma junção mais pobre, e com isso elas têm uma resistência elétrica menor quando elas estão infectadas. Na verdade, isso acontece apenas quando essas células são tratadas com o meio de uma cultura infectada. Não precisa que o parasito esteja presente ali naquela cultura para ter um efeito. E em vivo, no modelo experimental também, tem uma diferença aqui na organização dos vasos, tem menos pontos de conexão entre os vasos. A imagem aqui mais à direita é uma imagem de um cérebro infectado. E esses vasos, apesar de ter a marcação, eles não se organizam
de uma forma fisiológica. Então, esse cérebro infectado congenitamente, ele não tem uma irrigação tão boa. A gente também tem efeitos nas células da retina, na infecção congênita. Então, a gente tem células que estão menos diferenciadas, assim como os progenitores neurais. E a gente também tem uma desorganização das células. Aqui nesse painel da direita, a gente tem as camadas da retina organizadas no animal controle. Perdão. E quando esse animal está infectado, tem uma desorganização dessas células, o que poderia também explicar vários danos que são vistos na retina quando o animal está infectado congenitamente, ou até mesmo quando o paciente ele é infectado e tem uma baixa na imunidade. O parasito pode levar até a cegueira, e os danos da toxoplasmose congênita na retina, eles não são reversíveis. Então, eu vou falar agora um pouco sobre a infecção no músculo esquelético, que é mais o que eu estudei mais, dediquei mais tempo estudando. Então, primeiro, para iniciar a história, foi observado que a cultura primária de células, ela induzia também a cistogênese, assim como se via fisiologicamente, como já se sabia mais ou menos o que acontecia em vivo. E aí, com esse artifício, a gente pôde estudar diversos fenômenos que antes era um pouco mais complicado de estudar em vivo ou por biópsia de paciente. Então, a gente viu então a cistogênese aqui, marcação com proteínas específicas de bradizoítos, essa proteína BAG1, ela só é expressa por bradizoítos. E aqui a gente pode ver uma formação menor na direita, uma formação menor de miotubos, quando essa cultura primária de células musculares era infectada. E também em estudos de toxoplasmose congênita experimental, foi observado que acontecia diversos níveis de comprometimento do animal. Esses animais são de uma ninhada só, a mãe foi infectada. Então, você poderia ter animais relativamente normais e poderia ter animais com diversos graus de má formação. E o tecido muscular desses animais, ele também não era formado de uma forma organizada. E tinha uma presença muito grande de infiltrado inflamatório. E também a gente observou que, mesmo em cultura de células, a gente tinha um prejuízo na miogênese, e que essa redução na formação de miotubos ela era causada por uma desorganização da expressão de fatores regulatórios da miogênese, que são fatores de transcrição que regulam a diferenciação das células musculares. Então, para resumir, a gente tem efeitos tanto nas células menos diferenciadas, vamos assim dizer, do tecido muscular, que são os mioblastos, que são células que ainda se proliferam, e a gente também tem efeitos nos miotubos, que são células já completamente diferenciadas, multinucleares. Então, nesse painel aqui da esquerda, a gente pode ver um vacúolo, parece uma florzinha, né? E por isso a gente dá o nome de roseta quando a gente vê o microscópio. E essa infecção, ela pode recrutar proteínas e organelas. Já tem descrito o recrutamento de retículo endoplasmático, de mitocôndrias, plectina e algumas outras proteínas, gotas lipídicas, e essa infecção ela manipula a expressão de alguns fatores de transcrição, e isso com foco na célula muscular, mas já tem descrito também que o toxoplasma ele tem algumas proteínas efetoras que podem ser carreadas para o núcleo e que podem manipular a expressão de outros genes, enfim. E aí a gente tem um estímulo na secreção de citocinas, e a gente tem também uma questão na diminuição da exportação da caderina, a gente tem uma diminuição nessa caderina. E já nas células mais diferenciadas aqui à direita, a gente tem um leve remodelamento do citoesqueleto, mas não tão pronunciado como acontece no mioblasto. E a gente tem já o parasito com a formação dessa parede cística. Mas esse parasito ele também continua recrutando organelas, ele continua estimulando a formação, a produção de citocinas pró-inflamatórias. E essa infecção, por algum motivo, ela estimula também
a prevalência desses macrófagos do tipo 1. Então, a gente foi investigar se teria alguma diferença na infecção do músculo de forma adquirida, não de forma congênita dessa vez, quando a gente compara dois músculos de perfil metabólico diferente. Então, primeiro eu vou mostrar aqui a infecção do músculo tibial, tibialis anterior, que é um músculo de contração rápida, que é um músculo glicolítico, por assim dizer, e a gente vê que as fibras infectadas elas têm uma maior predominância de filtrado inflamatório e que também essas fibras ela têm o diâmetro menor, principalmente 10 dias depois da infecção, que é o que a gente chama de infecção aguda. 40 dias já seria um perfil de infecção mais crônico. Mas quando essa infecção ela ocorre no músculo solear, ela tem os efeitos, tem um perfil, um padrão de infecção bem diferente, que esse é um músculo mais oxidativo, um músculo de contração mais lenta. E então a gente foi comparar a distribuição das fibras pelo diâmetro entre esses dois músculos, e a gente viu que tem uma predominância, sim, de fibras de diâmetro menor no músculo tibial. Então, a gente foi avaliar a expressão de atrogenes, que são genes que estão ativados durante a atrofia muscular, durante a degeneração de uma fibra. E então, a gente viu que tanto o MURF1 quanto a atrogina têm um aumento da expressão na infecção aguda no músculo tibial, enquanto no sólios a gente não viu diferença em nenhum dos tempos avaliados. Então, a gente confirmou, bom, então está tendo sim um processo atrófico nessas fibras, mediado pelos atrogenes, MURF1 e atrogina, em 10 dias de infecção. E quando a gente foi fazer a busca pelo parasito, que é muito, muito difícil achar o parasito em cortes histológicos, porque o músculo tem uma área enorme, enfim, ele pode encystar, o parasito pode encystar em qualquer lugar. Mas a gente só achou parasitos em uma amostra de músculo tibial só com 10 dias de infecção. E aí a gente foi fazer a busca pela expressão de BAG1 e também de SAG, mas com SAG a gente não teve sinal em nenhuma das amostras. Então, a gente conseguiu ver que a expressão de BAG1, ou seja, a presença de cistos teciduais, ela, apesar de variável, foi bem maior no músculo tibial. E isso a gente ainda não sabe exatamente por quê. A gente viu os efeitos muito mais pronunciados nesse músculo e a gente viu também uma infecção mais pronunciada nesse músculo, diferente do que a gente encontrou no músculo solear. E quando a gente começa a ver um aumento aqui, que vocês vão ver mais à direita, dessa expressão no músculo solear, já tem 40 dias de infecção. Então, pode ser que tenha uma onda de infecção depois, que a janela de tempo não permitiu a gente observar. Então, a gente decidiu ver se o exercício físico ele seria capaz de prevenir alguns dos efeitos que a gente viu no músculo, já que a gente sabe hoje em dia que o exercício ele pode ser terapêutico para diversos tipos de doenças, doenças metabólicas, questões neurodegenerativas, enfim. Então, a gente fez um protocolo de treinamento por 8 semanas, com 60% da capacidade desses animais. Primeiro, a gente testou todos os animais na esteira. Então, a gente viu quando seria 100% da capacidade. Então, a gente utilizou 60% como base. E, após o treinamento, a gente realizou a infecção com toxoplasma, também por via oral. E fizemos as análises de microcirculação, as análises metabólicas, enfim. E aqui para vocês verem o nosso simpático amigo correndo na esteira metabólica. Então, o que a gente observou? Com o protocolo, nosso protocolo de exercício, a gente viu que o tempo até a exaustão e a velocidade máxima que os animais aguentavam foi maior, então, ótimo, o nosso protocolo funcionou, está dentro do esperado. E a gente viu que a infecção não teve uma interferência nesses dois parâmetros. Mas quando a gente olhou para o consumo de oxigênio, tanto em repouso quanto durante o esforço máximo, a gente viu que os animais infectados que eram sedentários, que é esse quadradinho vermelho aqui, eles tinham um menor consumo de oxigênio, tanto basal
tanto durante o esforço físico. Enquanto os animais infectados que tinham passado pela bateria de exercício, eles não sofreram um dano. Então, a gente foi olhar de novo para a expressão dos atrogentes. E a gente observou que, na expressão de Murphy-1, que foi aumentada nos animais sedentários infectados, que ela não foi alterada nos animais que foram previamente exercitados. E isso, novamente, no músculo tibial, que ele se manteve sendo o músculo mais afetado pela infecção. Já em atrogina, na expressão de atrogina, a gente não viu diferença entre os grupos, apesar de ter o indicativo de que animais exercitados eles têm um leve aumento na expressão desse atrogênio, que também já foi descrito por outros trabalhos, porque o exercício ele gera um certo nível de dano muscular. Então, a gente foi observar a microcirculação. Como eu falei para vocês anteriormente, a gente sabia que o toxoplasma ele tem um efeito na microcirculação vascular cerebral. Então, a gente observou a microcirculação do músculo tibial, que é o músculo mais afetado. E o que a gente viu? Animais sedentários infectados, que é essa terceira imagem, da esquerda para a direita, eles têm uma rarefação dos vasos, têm uma menor circulação sanguínea, têm uma perda, enquanto os animais que foram exercitados antes da infecção, eles não tiveram essa perda. E aí, na segunda linha de imagens, a gente vê são os músculos tibial também, que foram estimulados com acetilcolina. A acetilcolina ela leva, então, uma dilatação dos vasos, mas quando o endotélio está disfuncional, que é o que está acontecendo aqui nos animais sedentários, em vez de ter a dilatação, os vasos sofrem uma contração e você vê, então, menos ainda fluxo sanguíneo nesses animais. Então, a gente viu uma perda microvascular e também um dano endotelial. Mas esse dano ele só ocorreu nos animais sedentários. Os animais exercitados, eles tiveram uma prevenção muito importante desses danos, tanto na densidade microvascular, quanto do funcionamento endotelial. Então, a gente ficou curioso para saber se no cérebro desses animais podia estar acontecendo alguma coisa, já que a gente já tinha esse dado de que tem uma perda. E aí a gente viu que o exercício também protegeu a circulação cerebral. Então, a gente tem dados aqui mostrando que, apesar de que nenhuma terapia que existe hoje ela consegue debelar completamente o parasito, a gente sabe hoje que o exercício físico ele é uma importante ferramenta de prevenção. Além das que a gente comentou, da prevenção da contaminação, o exercício ele pode ser uma ferramenta para prevenção dos danos caso ocorra uma contaminação. Então, por hoje, é isso que eu queria passar para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, alguma questão. Alô, obrigado pela excelente apresentação. E uma pergunta específica no teu trabalho agora. Você mostrou que o exercício protegia a performance da pessoa, mas e a infecção? Diminuiu o número de parasitos? Eu acabei não colocando, não deu tempo de eu colocar esse gráfico, mas não diminuiu. Essa era a pergunta que a gente passou muito tempo querendo saber, e quando eu levava o trabalho para apresentar em eventos, também todo mundo perguntava, e aí até conseguir estabelecer a curva de parasita para dosar, enfim, a gente não viu. E eu testei nos dois músculos, e também nos exercitados tinha menos infecção no solear do que no tibial, a gente ainda não sabe dizer por quê. E no cérebro também, a gente isolou o córtex e não tinha redução da infecção, nem no cérebro e nem no músculo. Tem uma diferença nas Não situações. tinha infecção, não tinha infecção. Tinha infecção, mas os exercitados tinham os exercitados tinham o mesmo nível de infecção do que os sedentários, né? Na verdade. Tinham um número de parasitos comparável, não era estatisticamente diferente. Consegui entender em que sentido você fala de prevenção, prevenção Dos danos. dos danos. Pois é, eu não Caso a consegui pessoa entender venha se direito isso. infectar, ela vai sofrer menos com os danos que podem vir a acontecer.
que acontecem, na verdade. A gente tem alguns trabalhos que mostram danos musculares sérios, casos de miosite, de polimiosite, e até dano cardíaco também, mesmo no indivíduo que era imunocompetente. E aí tem alguns casos que mostram, assim, o indivíduo X, imunocompetente, apareceu com muitas dores musculares e não sabia por quê, e não tinha feito esforço recente. E aí começa toda uma pesquisa até eles desconfiarem que é toxoplasma, porque ninguém desconfia de toxoplasma, que é a verdade. Então, alguns casos de miosite, de polimiosite, poderiam ser, pelo menos, atenuados com a prática do exercício físico. Paloma, você chegou a ver se o tipo de parasito estava, ele estava em esse estado ou não? Ele estava em um estado diferentes? O exercício mudou o estado do parasito? Não mudou o perfil. A gente tem até uma tendência, mas não foi significativa, de redução de taxoítas. Mas os bradizoítas não mudaram, que são. Talino, se algum. Queria também saber, queria uma outra pergunta, está alto, né? Está alto, eu já tenho uma voz alta. Não, era a questão da prevenção nos animais e da vacina. Eu queria saber também, da prevenção nos animais e da vacina, porque seria uma maneira de conter a doença, né? Não existe vacina ainda. Não existe. Eles estão pesquisando. A última vez que eu li sobre, estavam testando em ovinos, porque em ovinos tem uma perda muito grande do rebanho. Quando tem infecção congênita, é uma espécie que sofre muito com a perda e ela também tem a transmissão pela questão do leite, enfim. Em bovinos não é tão grave assim. Agora, em ovinos, eles estão tentando desenvolver, mas eu acho que ainda não. A última coisa que eu li, a eficácia era muito baixa. Humanos Não, também não. não. Isso era uma coisa importante de ter, né? Não deve ser difícil obter. Você obteve uma vacina, né, para o Covid, não deve ser difícil obter uma vacina para toxoplasmose, que é uma coisa que se conhece há tanto tempo, né? Realmente, por que não se investe em vacina para toxoplasmose? Que é uma coisa importantíssima, e não é uma doença, vamos dizer, negligenciada, porque é uma doença muito presente, né? E tem um mercado muito grande, né? Tem vacina para herpes zoster, tem vacina para que não teria para toxoplasmose, né? A gente tem até uma brincadeira que a gente falava assim, ó, a doença que a gente trabalha é tão negligenciada que ela não está nem na lista de doença negligenciada, que não está mesmo. E aí ninguém se importa, assim, toxoplasmose, todo mundo tem, não dá nada. Mas tem questões, tem muito. Mostrou aqui que é muitíssimo mais sério do que qualquer um de nós pensa. É Exatamente. muito grave, ainda que o número de nascimentos de bebês seja relativamente reduzido, né, no número de nascimentos que acontecem num ano, né, que são da ordem de 2 milhões de pessoas que nascem no Brasil por ano, é um número pequeno, né, porque ali não é o número dos que nascem, é o estoque total de crianças que têm, pessoas que nasceram com isso, né? Aquele dado dos 246, se eu não estou enganada, é de todas as crianças que nasceram, não naquele ano, mas ao longo da história que nasceram com toxoplasmose. Mas é gravíssimo, né? Como se fosse uma doença grave, né? Na verdade, é uma doença genética, né? Porque, na verdade, é uma doença genética grave. Quase Então, ela que poderia permanece ser para sempre. prevenida. Ela realmente poderia ser prevenida. Ela poderia ser considerada uma doença genética. Mas se você pensar, não tem vacina para tripanossoma, né? Não tem vacina para doença de Chagas, né? Para malária. Quer dizer que são parasitas que são difíceis de se fazer um anticorpo por conta da variedade, eu acho, de antígenos que eles conseguem mudar ao longo do tempo, né? Mas não sei. Isso. Agora, o que eu pensei também do exercício é se vocês chegaram a medir alguma miocina no sangue dos animais exercitados, para saber, tentar identificar ou a irisina, ou alguma outra, né?
que está na moda agora. A irisina mesmo. A gente fez a colaboração com o professor Lourenço, professor Michel. Mas a gente não conseguiu ver no soro. E aí a gente entrou numa discussão que talvez tenha acontecido, foi como o protocolo, a gente parou o protocolo de exercício antes da infecção. Fizemos as 8 semanas, acabou as 8 semanas, no outro dia eu fiz a infecção dos animais. E aí, como a infecção nesses primeiros 10 dias é mais grave, realmente eles ficam doentinhos, ficam com sintoma, eles têm uma atividade reduzida, o pelo fica arrepiado. Então, achei melhor não fazer o exercício durante, porque aí a gente ia acabar tendo outra variável do sofrimento do exercício. E aí, talvez por isso, por ser uma secreção que ela tem um efeito. Ela é transitória, na verdade, né? A gente viu a expressão e também a secreção no soro. Mas a expressão ela foi alterada no tibial também, com a infecção reduz. Mas no soro a gente não viu diferença. E nem PGC1-alfa também, que tem a ver com irisina, e eu tinha certeza que era esse que tinha certeza, mas não sei. Pode ser que tenha, mas como é muito transitório, a gente não conseguiu pegar. Quanto o protocolo de exercício dos camundongos, muito interessante. Você falou que é 60% da capacidade deles, daí é um por um, quanto tempo cada indivíduo? A gente fez o teste 1 por 1 primeiro. E aí a gente fez o teste naquela esteira metabólica que eu mostrei o vídeo, que realmente só cabe um, e aí a gente ia aumentando a velocidade 3, acho que era metro por segundo, se não me engano, de 3 em 3 a cada 3 minutos. E aí essa esteira tinha uma gradezinha de choque atrás. E aí ia aumentando, ia aumentando. Quando ele parava na grade por 5 segundos, a gente entendia como exaustão. Não tem como ficar mais do que 5 segundos na grade de choque. Então a gente parava. E aí anotava, ó, a velocidade máxima foi X, o tempo máximo foi esse. Aí com a velocidade máxima a gente setou. E aí era um grupo bem grande de animais. Então a gente foi agrupando eles, porque a esteira do exercício era outra esteira. Essa esteira metabólica é um por vez, para poder medir os gases. Aí a esteira de exercício era uma esteira maior, aí a gente colocava todo mundo que tem a velocidade máxima, sei lá, de, não sei, 10 metros por segundo, eu não lembro exatamente. E aí a gente colocava eles. Eram 30 minutos diários, 5 vezes na semana. E aí a gente ia trocando. Aí todo mundo que era 10 metros por segundo ia junto, todo mundo que era 20 ia junto. Entendeu? Obrigado. Bom, eu acho que não tem mais perguntas, então vou agradecer a Paloma pela apresentação e encerrar aqui a sessão. Obrigada a todos. Obrigada.